Eu lembro que desde pequeno eu sempre fiquei muito entusiasmado com os evangelhos, porque eu sempre vi eles como livros biográficos. E é isso exatamente que eles são. São livros que contam acerca do nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição também de Jesus. Claro que cada um acaba dando uma ênfase diferente em algumas passagens, com uma pequena exceção da infância de Jesus, que a gente tem apenas uma pequena passagem que conta ali quando ele está perdido no templo. Mas é um livro que conta basicamente uma biografia, mas com foco nessa biografia, né? Ela tende a mostrar que Jesus, ele veio como o Messias prometido. Cada um dos evangelhos traz uma perspectiva diferente acerca da pessoa de Jesus e é nisso que eles vão se complementar. O Dr. Henry Halley fala que os evangelhos eles são a parte mais importante da Bíblia. Ele é mais importante do que qualquer outro livro que existe no mundo. E ele vai complementar dizendo que o Antigo Testamento ele prevê o personagem principal, enquanto que os evangelhos ele é exatamente isso, é a consumação do personagem principal, é o aparecimento do Messias, desse ungido. E tudo que vem depois dos evangelhos é apenas as explicações acerca do personagem principal, que é Jesus. O Dr. William Thomas também dizia que o Antigo Testamento ele era uma preparação acerca do Messias, enquanto que os evangelhos era essa manifestação do Messias. As epístolas ou as cartas eram a explanação acerca dos ensinamentos do Messias. E o Apocalipse era a consumação de todas as coisas, era o cumprimento da vontade suprema do Senhor. Então a igreja primitiva colocou Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente chama de evangelhos, como os primeiros livros do Novo Testamento, não porque foram os primeiros livros a ser escritos, o que provavelmente não foi, mas porque é a partir deles que todo o livro de Atos, as epístolas, o Apocalipse está fundamentado. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas. Quando a gente olha, por exemplo, para a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a palavra evangelho é traduzida de Bessorá, que é a palavra hebraica, que significa basicamente isso. Ela tem uma raiz primitiva em psar, que significa que são boas notícias, ou proclamar uma notícia agradável. Por exemplo, quando Davi estava numa guerra contra o filho dele, Absalão, e Absalão morre em batalha, aparece um mensageiro para trazer uma mensagem para Davi. E ali Davi, quando ele vê que está vindo um mensageiro, ele diz, olha, este homem, ele é de bem, e ele virá com boas notícias. A palavra boas notícias ali vem de Bessorá ou evangelho. A gente sabe que para Davi aquela mensagem não era muito boa, porque o filho dele tinha morrido em guerra. Mas, provavelmente, a palavra evangelho, ela vem do livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1, vai dizer, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou algumas traduções vezes a palavra evangelho, o princípio do evangelho vai dizer princípio das boas novas. Mas existe uma grande pergunta de por que talvez os evangelhos eles foram escritos. Então, com a morte dos primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, houve essa necessidade de transformar todo o registro oral, porque os judeus eles tinham muito essa prática da fala, de transmitir a história a partir simplesmente da fala, de não escrever muitas coisas. Então, com essa necessidade, eles viram, a gente precisa escrever aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa vida. Então, os discípulos, as testemunhas oculares, as primeiras pessoas que conviveram ali com Jesus começaram a trazer relatos acerca da pessoa de Jesus, porque havia uma necessidade de expandir a igreja ali, mas com textos que fossem usados de forma uniforme por todas as igrejas para discipular os novos convertidos acerca daquilo que eles queriam, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos. Mandamentos de quem? De Jesus Cristo. E aí surge o problema sinótico, que a gente chama na teologia. Sinótico é o nome que a gente dá para os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque sinótico significa mesma visão, enxergar da mesma perspectiva. E quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos assim nos textos que eles trazem, na forma que eles são organizados, com exceção de algumas passagens que talvez tem um, que não tem em outro, ou a organização, mas de forma geral eles são muito similares entre si. Diferente de João. João já traz uma estruturação, já traz textos que você não vai encontrar tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. E aí começou a surgir algumas perguntas sobre quem veio primeiro, qual dos evangelhos foi escrito primeiro. Será que foi Mateus, por isso que ele é o primeiro evangelho a aparecer ali? Muitos acreditam, existem textos antigos que dizem que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Existe também muitos teólogos de peso que trazem essa ideia de Mateus, mas tem outros também que dizem que provavelmente Marcos foi o primeiro, que Marcos foi como se fosse uma espécie de um compilado mais enxuto, mais resumido, e a partir disso Mateus usou de base ele, Lucas usou de base para escrever o seu próprio evangelho. Mas isso é uma história para um outro momento, porque aí a gente entra numa questão de que talvez da fonte Q. Fonte Q eram os registros que existiam acerca de Jesus. Não existe nenhuma prova, é apenas uma teoria de que os evangelistas, quando foram escrever os seus evangelhos, eles se utilizaram também de uma fonte que existia naquela época. Eram registros acerca das histórias de Jesus.
Talvez isso seja verdade quando a gente olha, por exemplo, a Lucas capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, ó, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, muitas pessoas começaram a escrever aquilo que ouviam, aquilo que viam acerca de Jesus. E Lucas, ele diz aqui que ele usou de base esses textos que existiam naquela época para compilar o seu próprio evangelho. Mas isso é um assunto para um outro momento. A gente sabe que dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tinha uma função, cada um tinha uma forma de entender a realidade. Mateus, por exemplo, ele era cobrador de impostos. E também ele era judeu, e também ele era um discípulo de Jesus. Marcos, a gente não sabe ao certo, que a Bíblia não diz qual era o trabalho, a profissão dele, mas nós sabemos que ele foi ali um companheiro de Pedro. Lucas, por exemplo, ele foi médico e foi também um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo. E João, ele era pescador, mas também ele foi um discípulo de Jesus. Um fato interessante é que todos eles se conheciam. João e Pedro, por exemplo, eles eram conhecidos, eles trabalharam junto tanto na pesca como também no ministério com Jesus. Entendendo que Marcos provavelmente escreveu seu evangelho a partir das narrações que Pedro falava. E Lucas e Marcos, eles estiveram juntos em Roma, ali em 61, 63 depois de Cristo. Você vê em Colossenses capítulo 4 isso. Mas uma pergunta que eu sempre tive desde pequeno é: por que existem 4 evangelhos? Não seria mais fácil escrever somente um evangelho, ou seja, uma biografia acerca de Jesus, e a partir dela nós pudéssemos fundamentar a nossa fé? O Dr. Van Dyck uma vez trouxe uma ilustração muito importante, ele foi professor de Princeton, e ele fala sobre, imagina um júri que tem várias testemunhas que precisam depor o seu depoimento, e cada uma delas começam a contar a mesma história, com os mesmos detalhes, na mesma sequência, com os mesmos pontos em comum. Só restaria uma opção para o juiz naquele momento. Não era acreditar que elas contaram de forma fiel aquilo que elas viram, mas sim de que provavelmente elas concordaram entre si o que elas iriam falar, porque é impossível várias pessoas descrever o mesmo fato com a mesma ordem, com as mesmas precisões de detalhes. Pessoas enxergam de maneiras peculiares, observando pontos diferentes. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um apartamento a vida toda, quando vê pássaros voando no céu, vai ter uma visão totalmente diferente de mim, por exemplo, que cresci numa cidade mais de interior, com mais contato com a natureza. Então, existe percepções, as pessoas enxergam com a sua vivência, com o seu contexto, com a sua história, todo, com um background totalmente diferente. Por exemplo, na Galeria Nacional de Londres existe um quadro de Carlos I, que foi rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda no século XVII. E o Van Dyck foi responsável por fazer esse quadro do rei, mas é interessante que ele está em 3 posições diferentes no mesmo quadro, um olhando para a esquerda, outro para a direita e outro para o centro. Esse quadro ele foi feito para um escultor romântico chamado Bernini, que tinha a função de pegar aquele quadro, ver os ângulos diferentes da face de Carlos I e fazer uma escultura, ou seja, a partir dos ângulos diferentes ele ia montar algo real e unificado. A grande verdade é que existe 4 evangelhos, mas cada um traz uma perspectiva diferente que, quando somado no todo, forma uma única imagem, que é do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus ele é rei dos judeus, em Marcos ele é servo de Deus, em Lucas ele é filho do homem, em João ele é filho de Deus. Existe 4 evangelhos, mas um só Cristo. Existe 4 narrativas, mas um único propósito. Existe 4 escritos, mas todos eles da mesma pessoa. Quando você for ler os evangelhos, não leia apenas como repetição do mesmo, mas entenda que todos eles estão compondo um grande quadro e no final montando aquilo que nós temos como fundamento da nossa fé, baseado na pessoa de Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, isso é muito importante, isso ajuda demais a gente. Ativa o sininho aqui embaixo, deixa de curtir, comenta se faz sentido, se você algum ponto teria para acrescentar de uma maneira proveitosa. Se você discorda de alguma coisa, estamos aqui para debater. Tamo junto. Valeu.